Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Chefe de facção criminosa Marcola é transferido para presídio de Brasília após suposto plano de fuga ser descoberto. E os gols da noite no Paulistão, Palmeiras vence, Santos fica no empate. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, me informou nesta quarta-feira que o traficante Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, foi transferido de presídio. O Matheus Escavazini traz os detalhes. Matheus, boa noite. Qual o motivo da transferência? Boa noite, Salsi. Flávio Dino afirmou que foi descoberto um suposto plano de fuga para Marcola e, como prevenção, ele acabou sendo levado da Penitenciária Federal de Porto Velho para a Penitenciária Federal aqui de Brasília. A transferência foi feita durante o período da tarde com forte esquema de segurança da Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Marcola tinha sido levado para Rondônia em março do ano passado, saindo daqui de Brasília. Ele é apontado como um dos principais chefes do PCC. As condenações pelos crimes de Marcola ultrapassam 300 anos. Salsi. Obrigada, Matheus. A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento mediante uso de arma. Além da condenação, a PGR também pede que Zambelli seja obrigada a pagar uma indenização de R$100 mil por danos morais coletivos e que tenha o porte de arma revogado em definitivo. A denúncia foi apresentada após a deputada perseguir armada um homem em São Paulo na véspera do segundo turno da eleição. Zambelli afirmou que só sacou a arma na ocasião, pois foi dada a voz de prisão à pessoa que a ameaçou. O presidente Lula visitou o Uruguai, onde defendeu o Mercosul, mas o presidente do país vizinho mantém uma negociação comercial com a China, que pode inviabilizar as regras do bloco. Na 8ª visita oficial ao Uruguai como presidente do Brasil, Lula foi recebido desta vez por um presidente com ambições mais independentes. Luiz Lacalle Pou discute com a China tarifas especiais de comércio fora do âmbito do Mercosul e admitiu que o acordo causa desconforto com os países do bloco. Pertenecemos ao Mercosul moderno, flexível e aberto ao mundo. Dejamos nossos pontos de matiz, de diferença, para avanzar, para mejorar. Aí sim, Uruguai e Brasil como membros do Mercosul. Lula concordou com a sugestão uruguaia de trazer inovação e renovação ao Mercosul. Prometeu reunir técnicos e ministros dos países para discutir acordos, inclusive com a China, com o objetivo de fortalecer o bloco econômico. Mas no discurso deixou claro que a prioridade para o Brasil são as negociações para fazer valer o acordo com a União Europeia. É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Lula também falou sobre as dificuldades, como a fome. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. Mas um levantamento do IBGE sobre segurança alimentar, com dados de 2010, último ano do segundo mandato de Lula, mostra que mais de 11 milhões de brasileiros passavam fome ou corriam risco de ficar sem se alimentar na época. Lula voltou a chamar o ex-presidente Michel Temer de golpista. 13 anos de governo foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro. A opinião de que Temer é golpista significa que, para Lula, o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Temer era o vice de Dilma. O MDB de Michel Temer faz parte do atual governo Lula, com 3 ministérios. Depois do encontro, Lula seguiu para a prefeitura de Montevidéu, onde recebeu uma homenagem. Antes de embarcar de volta ao Brasil, ele ainda fez uma visita ao amigo e ex-presidente José Pepe Mujica, que mora em uma chácara nos arredores da capital uruguaia. O ex-presidente Temer respondeu ao presidente Lula. Ele disse, abre aspas, mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil,
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. Fecha aspas. E agora o futebol. Pelo Campeonato Paulista, a Record TV transmitiu um empate entre Santos e Água Santa. Roberto Tomé conta pra gente como foi o 0-0. Pois é, Salsi, foi o quarto jogo bastante criticado. E mesmo jogando aqui na Vila Belmiro, o Santos não conseguiu vencer o segundo pior time do campeonato. Quem esperava o Água Santa só na defesa se surpreendeu. Neste lance, a cabeçada de Didi, o goleiro João Paulo salvou o Santos. Sem criatividade e força, restaram as vaias da torcida. O Santos, com 5 pontos em 4 jogos, é apenas o terceiro colocado do Grupo A e hoje não estaria classificado para a próxima fase do campeonato. Salsi. Obrigada, Tomé. Também pelo Paulistão, o Palmeiras se reencontrou com a vitória. O Verdão foi ao interior enfrentar o Ituano. Rafael Navarro abriu o placar para o Palmeiras. O último gol dele tinha sido marcado há quase 8 meses. Na segunda etapa, o Ituano chegou ao empate com Eduardo Persson. No escanteio, o argentino Flaco Lopes desviou de cabeça. A bola bateu em Lucas Siqueira e entrou. Gol contra do Ituano. Depois, Flaco Lopes sofreu pênalti. Bruno Tabata bateu e fez. Palmeiras 3, Ituano 1, placar final. Também nessa quarta-feira, a equipe sub-20 do Palmeiras venceu o América Mineiro na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol da vitória foi marcado por Patrick nos acréscimos. 2-1 e Palmeiras bicampeão da Copinha. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.